Então, voltando ao que eu estava falando, olha só, gente. O texto diz assim: certa mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. E examinando esse texto e comparando com João na ilha de Pátimo, essa viúva ela nos traz um fator importante. Ela estava escondida, ela estava escondida. Ela sai de um contexto eclesiástico. Ela era esposa de discípulo de profeta. Quando o marido dela morreu, ela foi jogada para trás, entre as mulheres dos discípulos dos profetas. Ou seja, ela foi esquecida. Só que o problema que ela sofreu do credor vindo violar o seu direito de mãe, traz ela de volta para o cenário da onde ela foi escorraçada. A morte do marido fez com que ela fosse para entre as mulheres, das mulheres dos filhos dos profetas. Mas o credor trouxe ela de volta para a escola de profeta. O problema fez com que ela se levantasse. Exatamente. E fosse em busca do milagre. Exatamente. A gente chega à conclusão que algumas histórias que a gente vive, a gente pode ter a sensação de estar escondido, mas não esquecido. João, para Domiciano, seria o fim, mas aí para Cristo estava traçando um plano para dar a ele a maior revelação que um ser humano poderia receber, na ilha do medo. Na ilha do medo, o próprio Cristo vai dizer para ele assim: olha, o que você vê, você escreve, documenta, por duas razões. A sua memória já não é mais a mesma, e outra, quando você não estiver mais nesse plano, alguém vai ler a tua história. Escreve. Olha a continuação do texto. Querem mais algumas coisas que acontecem aqui no Apocalipse, no capítulo 1? Vamos lá. Versículo 12. Virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força expandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, a mão direita, dizendo-me: não temas. Eu sou o primeiro e o último, o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, as coisas que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Agora, o mistério está no versículo 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, se você pegar o cenário desses textos que nós acabamos de ler, nós vamos encontrar um homem com medo, mas ele está ali por causa da palavra. Cristo ordena ele a documentar o que ele vai ver. Quando ele vai virar para ver quem falava com ele, ele vê Jesus glorificado, cabeça com cabelo branco como a neve, vestes resplandecentes, pés reluzente como na força do sol do meio-dia. E ele disse o seguinte: eu ouvi uma voz, como a voz de muitas. Por que vocês acham que para João na ilha de Pátimo a voz de Deus era como a voz de muitas águas? Quem já ouviu o barulho de uma cachoeira?
Isso me faz lembrar as cataratas lá do Iguaçu, né? É só lembrar que todo mundo Não, barulho de uma cachoeira. Acho que quase todos aqui já teve essa sensação de ouvir o barulho de uma cachoeira, o som de muitas águas. O que significa essa expressão para João na ilha de Patmos? Essa expressão ela tem um significado bastante importante. Quando a voz de Deus ecoa para João na ilha do Patmos, que João está dizendo que é a ilha do medo, mas ele está ali por causa da palavra, Deus está dizendo para ele, olha, para que você não tenha dúvidas de quem está falando com você, então a minha voz, ela será uma voz diferenciada, como o som de muitas águas, ou seja, é para você não ter dúvida de quem você está, com quem você está falando. Você está falando com o Cristo glorificado. A voz, ela é diferente da voz que você está acostumado a ouvir. A voz é a voz de muitas águas, é diferente. E essa voz dizia o seguinte, olha, o que você vê escreve. Quando ele vira para ver, a voz diz assim, a voz de muitas águas, aquela voz que marca João na ilha de Patmos, a voz que diferencia Deus das vozes que João já ouviu na vida, a voz dizia assim para João, não temas. Se Cristo está dizendo para João, não temas, ele está com medo na ilha. E a voz está tranquilizando ele, não temas. Eu sou o alfa e o ômega. Aleluia. Ou seja, não tem um começo, não tem um fim. Você não tem um começo, você não tem um fim, eu sou todo poderoso. Aí a voz diz assim, olha, não temas, eu sou contigo. Quando ele olha para ver, aí ele vê 7 castiçais e 7 estrelas. Olha só, 7 castiçais e 7 estrelas. Com diferencial. João, na ilha de Patmos, ele vê Jesus andando no meio dos 7 castiçais. É isso que o texto diz, certo? Você leu comigo. Ele vê Jesus andando no meio dos 7. E aí no versículo 20, os 7 castiçais representam o quê? As 7 igrejas. O que Jesus está dizendo, o que Jesus está mostrando para João, lá na ilha, é que o Filho do Homem, ele ainda está no meio da sua igreja. Aleluia. No meio dos 7 castiçais. João, eu estou no meio da igreja ainda. Deus está mostrando para João nas entrelinhas. Lembra que eu falei que a Bíblia fala muito mais naquilo que ela não diz? O que Jesus está dizendo para João, quando Cristo mostra para João, ele no meio dos 7 castiçais, se Jesus está no meio das 7 igrejas, Jesus está dizendo para João, eu ainda tenho controle da igreja, eu não perdi o controle da igreja, eu estou no meio dela. E tem mais, Jesus mostra para João, você que está em casa também pode acompanhar, Jesus mostra para João 7 estrelas, aliás, 7 anjos. No versículo 20, essas 7 estrelas são quem mesmo? São os pastores, sim ou não? E esses pastores estão aonde? Na mão direita de Jesus. Jesus está mostrando para João, eu estou no meio da igreja, e a liderança da igreja está na palma da minha mão. Amém. Os pastores estão na minha mão. Eu tenho o controle da igreja. Jesus mostrando para João, eu tenho o controle da igreja porque eu estou no meio dela. E eu tenho a direção da igreja na palma da minha mão. É eu que conduzo. É isso que Jesus está mostrando para João. E detalhe, quando Cristo olha para João, só para... Isso já aconteceu, tá? É o que eu disse. Cristo pede para João documentar e escrever 7 cartas. As 7 cartas do Apocalipse. Éfaso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Laodiceia e Filadélfia. E para cada uma delas, esses conteúdos, né, essas 7 cartas eram para ser escritas para os pastores do tempo de João. Só que ela tem um alcance espiritual que nos atinge.
As cartas deveriam ser escritas para os pastores daquelas igrejas no tempo de João. E se você pegar essas 7 cidades, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Laodiceia, Filadélfia, Sardes, essas igrejas, se você for olhar o mapa da região da ilha de Patmos, essas cidades, elas estão próximas uma das outras. Se você olhar no mapa, elas estão em volta de círculo. Uma cidade perto da outra. Você pode olhar o mapa. Essas bíblias de estudo tem, depois vocês leem em casa, não vou aqui me deter por causa do tempo. O que chama a atenção é que João está na ilha de Patmos, em aflição, com medo, e Deus está dizendo para ele: eu ainda tenho uma missão para você. Aleluia. Professor, é interessante, o senhor estava falando sobre as águas, porque imagina na ilha, deu 6 horas da tarde, todo mundo está na sua cela, né? deitado, Aí e se ouve um barulho da maré alta batendo nas pedras. Então, é isso que ele traz a reflexão do barulho das águas com a voz de Deus. Tem uma certa conexão. Uma do ladinho da outra. É ou não é uma do ladinho? Sabe o que Deus estava dizendo assim para João? João, não temas, eu sou contigo, e tem mais. Você está com medo, está na ilha, mas você vai sair da ilha, porque é você que vai levar a mensagem para a minha igreja. Mas se você analisar os aspectos físicos, ele está com 100 anos de idade, está com medo, está em aflição, e Deus está prometendo a ele tirá-lo da ilha para ele levar as 7 cartas para as 7 cidades. Tem mais, João, para que você não se canse, eu vou cuidar do seu itinerário, vai ser uma cidade uma perto da outra. Eu cuido do seu itinerário. Amém. Você entendeu? E só para finalizar, tá? Essas 7 cartas, elas representam a mensagem para as 7 igrejas naquela época, mas ela alcança também os nossos dias. Se você pegar bem, essas 7 cartas representam os 7 perfis de cristãos dentro da igreja. Hoje, Éfeso, qual que era a censura? Volte ao primeiro amor. Esmirna, se prepare, está vindo uma luta aí, mas seja fiel até a morte, que eu vou dar a coroa da vida. Jesus. Tiatira, olha, eu tenho contra você que você está tolerando o espírito de Jezabel. E o espírito de Jezabel tem 3 características: manipuladora, assassina de profeta, e tem mais outra, e mulher prostituta, prostituição. Você vai para a igreja de Pérgamo, tem um contra ti que tolera a doutrina de Balaão, aquele profeta que vendeu o ministério. Aí você vai para a igreja de Sardes, o povo de vida dupla, tem nome de que vive, mas está morto. Aí vai para a igreja de Laodiceia, não é quente, não é frio, mas morno eu te vomito. Aí vai para a igreja de Laodiceia, anda saindo por aí pregando um Deus que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, mas não está esperando aquele que vai voltar. Por isso eu te digo, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, porque não adianta pregar o Deus que tem a chave que abre e ninguém fecha, se esquece da mensagem do Deus que vai voltar. É forte demais. Você entendeu? Esses 7 cristãos, essas 7 igrejas, elas representam 7 tipos de cristão. Éfeso, aquele que esqueceu o primeiro amor. Esmirna, o crente sofredor. Tiatira, aquele crente que está envolvido com a sensualidade, com a manipulação. Pérgamo, aquele que está vendendo o ministério. Sardes, aquele que tem vida dupla, aparentemente está vivo, mas nos bastidores Deus sabe que é um sepulcro caiado. Laodiceia não é nem quente nem frio, ou seja, é no meio termo, não se envolve. Eu vou vomitar. E Filadélfia é aquele que prega as bênçãos de Deus, mas não prega o juízo de Deus. Essas 7 cartas, elas têm 2 características. Primeiro, pode perceber que em cada uma delas Jesus se dirige ao anjo da igreja, ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Esmirna. Ou seja, a mensagem começa no altar e termina no rebanho.
Porque ele começa dizendo ao anjo da igreja e termina com o texto dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça. Então a mensagem é para quem está no altar e para quem está na nave da igreja. Tudo isso aconteceu. Depois a gente destrincha o Apocalipse em outra aula. Aleluia. Vocês estão lá. Deus abençoe vocês. Amém.